Sim, concurseiro! Aqui é o mestre Mário, professor de português e também de redação. Você que vai fazer concurso da banca IDECAM, já visualiza aqui o edital para esse certame. Inscreva-se agora neste canal, conheça também o meu preparatório de português dessa banca. Ele é composto de aulas teóricas, resolução de questões somente da banca IDECAM, contemplando todos os assuntos previstos aqui no edital. Ainda tem simulados exclusivos e a correção de algumas provas da banca IDECAM aplicadas neste ano. Está esperando o quê? Acesse nosso site, adquira o meu preparatório e venha gabaritar português e redação com o mestre. Questão contemplando ortografia. Estará na sua prova. Emprego do hífen. Já conhece as regras que criei? O bem não gosta de ninguém. O mal não gosta de Raul. Vou falar um pouquinho sobre elas na resolução desta questão. Lembrando que o PDF com todas estas questões já está disponível no meu preparatório de português Banca IDECAM. Em analogia à palavra má-fé, há um vocábulo formado corretamente por hifenização no item. Resumindo, qual a alternativa correta quanto ao emprego do hífen? Pé de moleque, caro concursando. Aqui eu tenho um nome composto ligado por preposição. Essa regra aqui é a cara do português, porque eu tenho nome composto ligado por preposição que não usa hífen, outros que eu uso baseado na regra da zoologia ou botânica, e outros que não são da zoologia e botânica, mas eu uso o hífen nesses nomes compostos ligados por preposição. Acalme seu coração, vou explicar com bastante calma. Você ainda não está com o seu bloco de anotações ou com aquele velho caderno aí para anotar as dicas, as regras que vou passar para você? Então vá lá e pegue imediatamente. Vamos lá então. O pé de moleque é um doce feito de rapadura com amendoim. Pé de moleque, nome composto ligado por preposição. Tem hífen ou não? Observe aqui a minha explicação, anote aí. Caro concursando, quando aparecerem os nomes compostos ligados por preposição, será que eu uso o hífen ou não? A regra geral é que não mais empregamos o hífen nos nomes compostos ligados por preposição. Observe o que fala a regra. Não empregamos o hífen nas palavras compostas que possuem entre seus termos um elemento de ligação, que seja uma preposição, artigo ou pronome. Regra geral, não usamos. Então, dia a dia não tem hífen, cara a cara também não, pé de moleque também não. Regra geral, mas eu tenho as exceções. Então, se esses nomes compostos ligados por preposições estiverem se referindo à zoologia, olha aqui, as espécies animais e também as vegetais, aí nós já vamos empregar o hífen. Regra geral, não emprego. Primeira exceção, se eles estiverem relacionados à zoologia botânica, as espécies animais e vegetais, aí nós vamos utilizar o hífen. Observe, louva a Deus, bem te vi. Olha aqui, João de Barro, é um passarinho, animal. Cana de açúcar, aqui eu tenho uma espécie vegetal, assim como pimenta do reino, copo de leite, castanha do Pará e couve-flor. Você observa, se esses nomes compostos estiverem se referindo à zoologia botânica, mesmo que não estejam ligados por preposição, nós vamos usar o hífen da mesma forma. Então, primeira regra, não empregamos o hífen nesses compostos ligados por preposição. Segunda regra, se estiverem se referindo à zoologia e botânica, sim. E ainda tem uma exceção mais complexa, que são aquelas palavras que não se referem à zoologia e à botânica, mas que usamos o hífen. Água de colônia, se estiver aí, anote inclusive quais são. Arco da velha, cor de rosa, ao Deus dará, mais que perfeito, pé de meia e a queima-roupa. Memorize aqui principalmente pé de meia, água de colônia e cor de rosa, que as bancas cobram muito. Mesmo não se referindo à zoologia botânica, nós vamos empregar o hífen. Caro concursando, este é o meu preparatório de português da banca IDECAM, composto de aulas teóricas. Aqui você já consegue visualizar a quantidade de aulas
teóricas expostas para vocês. Aqui nós temos o material em PDF, que você pode fazer o download, e temos também a explicação de todos esses assuntos em vídeo. Nós temos também aqui a resolução das questões por assunto. Então, todos os assuntos previstos nos editais da Banca IDECAM estarão aqui para vocês. Além das aulas teóricas, a resolução de questões por assunto, nós temos também a correção de provas dos níveis médio e superior e também alguns simulados específicos da Banca IDECAM. Acesse o nosso site, está aqui na descrição do vídeo e venha gabaritar português e redação com o mestre Mário. Agora que você já anotou e conheceu, então, eu não uso hífen nos nomes compostos ligados por preposição. Então, já descarto aqui pé de moleque. Se tivesse aqui fim de semana, mão de obra, eu não uso hífen, caro concursando, correto? Então, aqui pé de moleque não pode ter hífen. Agora eu tenho aqui cor de vinho. Novamente, nome composto ligado por preposição, eu vou usar o hífen somente se estiver se referindo à zoologia e também à botânica, ou seja, se forem plantas e animais. Bem, teve cana-de-açúcar, eu uso o hífen. Cor de vinho tem hífen? Não. Por que não é? Arco da Velha é nome composto ligado por preposição? Sim. Ele está relacionado à zoologia botânica? Não. Então, Arco da Velha não deveria usar hífen, certo? Não, errado. Arco da Velha está nas exceções. Pé de meia, a Deus dará, como aparece aqui, cor de rosa. Arco da Velha, como acabei de passar para vocês. Então, Arco da Velha é uma exceção. Nós utilizamos o hífen por já estarmos acostumados com essa palavra. Então, Arco da Velha, mais que perfeito, a Deus dará, e outros que acabei de falar com vocês ainda agora. Então, Arco da Velha é nome composto ligado por preposição? Sim. Está relacionado à zoologia botânica? Não, mas eu vou usar porque é uma exceção. O acordo foi pré-estabelecido. Pré-estabelecido, estabelecido, caro concursando, tudo junto e sem hífen. Eu só vou usar o hífen com os prefixos pré, pró e pós se forem tônicos, como pré-escola. Aí você fala mais forte, pré-escola. E aqui é pré-estabelecido sem hífen. Uma pessoa mal vista. Eu falei com vocês, o bem não gosta de ninguém. Se você não gosta, você vai andar distante. Então, você vai usar o hífen. Com o bem, eu vou usar sempre o hífen. Bem-estar, bem amado e outros aí. Então, anotou aí? O bem não gosta de ninguém. O mal não gosta de mal. Então, vamos modificar aqui. O que quer dizer que eu falei com vocês lá no início? O mal não gosta de mal. Quer dizer o quê? Que com a palavra mal eu vou usar o hífen se a palavra da frente começar com H, vogal, qualquer vogal, tá bom? E L. Então, começou com H, vogal e L, eu uso o hífen. Vista, começou com RAL? Não. Então, o correto seria mal, vista, tudo junto. Então, correto aqui, letra C. Bastante interessante, contemplando muitas regras para vocês, caro concursando. Questão agora contemplando classes gramaticais, classes de palavras, elas estarão lá na sua próxima prova. Meu preparatório tem uma lista de questões com no mínimo 20 questões sobre cada classe de palavras. São grupos de palavras que são classificados de acordo com suas funções na língua portuguesa. Assim sendo, aponte a alternativa em que a função da classe de palavra demarcada esteja corretamente tipificada. Resumindo, preciso da alternativa correta, caro concursando. De todo o Brasil que vem para cá, acolá, lá, aí já vai trazer uma ideia de quê? De lugar, não é isso? Em busca do sonho de se tornarem oficiais aviadores. Interjeição, não. Interjeição seria o, a, por exemplo, uau, uhul. Isso aí seria interjeição. Aqui eu vou ter o quê? Um advérbio que vai trazer uma ideia de lugar. Por que que é advérbio? Porque traz essa circunstância de lugar.
de todo o Brasil que vem, ok, o Brasil vem. Agora eu falo que vem para cá. Cá é um lugar. Então aqui é advérbio de lugar. Seria adjunto adverbial se fosse observando a sintaxe. Seria alheio ao enredo da loucura. Aí, para saber se é adjetivo, ele vai caracterizar um substantivo. Então, João seria alheio. João alheio. Então, aqui é um adjetivo, sim. Lembrando que, se preciso for, volte ao texto. Não trouxe porque dá para a gente resolver sem voltar lá. Então, está correta porque é adjetivo. Eu falaria o quê? Homem alheio, aquele que não está ligando para os outros. Barbacena, entre uma ladeira e outra das Minas Gerais. Entre aqui é preposição, que vai ligar as palavras. Conjunção, ela vai ligar as orações, certo? E para ser oração, precisa ter verbo. Cadê o verbo aqui? Se não tem verbo, não é oração. Se não é oração, não é conjunção. Se sou biísta ou bonifacista, se sou louco ou são. Aí você fala assim, gente, são é verbo, certinho? Tem duas eradas? Errou. Por quê? São aqui, se sou louco ou são. São seria o mesmo que sóbrio, não é isso? Então, homem louco. Então, vou colocar aqui. Homem louco, homem são. Então, aqui eu já vi que neste caso é um adjetivo, caro concursando, não é verbo, correto? Indigentes num lugar que deveria ser o caminho para a recuperação. É preposição? Não. Este que aqui é um pronome relativo. O que quer dizer este pronome relativo? Por que é um pronome relativo? Porque, neste caso aqui, ele está retomando o substantivo anterior. A palavra que retoma um substantivo anterior é um pronome relativo. Então, alheio, adjetivo. Adjetivo, palavra que caracteriza o substantivo, caro concursando. Assinale a única alternativa que, do ponto de vista das concordâncias verbal e nominal, está adequado, ou seja, preciso da alternativa correta, simplificando, caro concursando. Todos no governo do estado de São Paulo estavam ao par dos desafios para a despoluição do Tietê. Nada disso, todos estavam a par, não é isso? Ao par somente quando estivesse referindo a moeda, então está errada a alternativa A. É necessário a despoluição. Com as expressões é bom, é necessário, como que eu faço a concordância? As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada, primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar, por exemplo, se eu disser entrada proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida,
aí não tem problema, porque neste caso o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante, fica invariável. É necessário ter paciência também, está correta aqui esta frase. Porque cadê o determinante? Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Voltando então, nós já vimos que se o substantivo vem acompanhado de artigo, olha o artigo aqui, necessário, bom, proibido, permitido, vai concordar com o artigo. Então, o correto seria o quê? É necessária a despoluição. A despoluição é necessária. População paulista anseia pela despoluição do rio Tietê, certinha. Não mais se vê peixes no trecho do rio Tietê, que fica na cidade de São Paulo, que é um pouquinho mais complexa, mas observe, vamos colocar aqui, vê-se peixes. Eu vejo o quê? Então este se é um verbo transitivo direto. Melhor, o verbo ver é um verbo transitivo direto. O se é uma partícula passivadora. Mestre, então quer dizer que quando eu tenho um verbo transitivo direto, quando eu tenho uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Qual é o sujeito aqui? O sujeito é peixes. Então, o correto aqui, não mais se vêem peixes. Peixes são vistos. É o mesmo caso de que vendem-se casas. Vendem-se casas, caro concursado. Olha aqui, casas está no plural, preciso de vendem-se. Então, aqui já vamos lá. Planejou-se durante o planejamento do programa medidas. Aí eu vou retirar. Se está entre vírgula, adjunto adverbial, você pode retirar. Planejou o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito. Sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto seria o quê? Anote aí. Planejaram-se. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados que são hastes de lírio para o rosto gentil. Vamos marcar a alternativa. Vamos marcando aqui também. A alternativa contém figuras de linguagem, respectivamente presentes nos excertos mencionados. Quais são as figuras de linguagem que vão aparecer aqui nessas passagens? Tinha sua tez a cor das pétalas da magnólia quando vão desfalecendo ao beijo do sol. Será que o sol beija alguém? Não. Então, quando fala aqui ao beijo do sol, eu já vou ter uma ideia de prosopopeia ou personificação. Então, já consegui aqui eliminar três alternativas. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados que são hastes de delírio para o rosto gentil. Então, esses talhes flexíveis e lançados são, ou seja, eles são iguais às hastes de lírio para o rosto gentil. Então, aqui eu já consigo identificar que tem o quê? Uma metáfora. Quando eu faço a comparação, estou comparando esses talhes a algumas hastes. Depois de perder o barraco, que estava onde não podia estar, o uso obrigatório da vírgula se faz em decorrência do trecho negritado ter caráter. O trecho negritado é este aqui. Começa com o que e vai até estar. Se você observa, depois de perder o barraco, que estava onde não podia estar. O que estava onde não deveria? O barraco. Então, aqui eu tenho um substantivo, aquele que retoma o substantivo é um pronome relativo. Pronome relativo, quando ele vem com vírgula, ele tem valor explicativo. Se fosse sem vírgula, aí nós teríamos valor restritivo. Com vírgula, explicativo. Sobre o uso da vírgula, analise os itens a seguir. Vamos marcar a alternativa incorreta. Pais, é preciso dar limites a seus filhos. Eu estou falando diretamente com você. Sim, concurseiro. Quando eu falo concurseiro,
aqui eu tenho um aposto ou um vocativo? Eu tenho um vocativo, evocar, chamar, falar diretamente com a pessoa. Então, vamos ver, em um, o uso da vírgula é obrigatório, pois isola um vocativo, certinho. Onde tem um, já está, eu posso descartar aqui. Pena que apareceu só em uma, mas vamos lá. Muitas mães abrem mão de suas vidas para se dedicarem aos filhos. Olha aqui, quem se dedica a alguém. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, aqui é o que eu chamo de SVC. Compreendo SVC e também suveca. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar, nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso, suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula.
Compreendido SVC, não posso separar por vírgula o verbo do complemento. Descarto a 2. Em algum momento, os filhos cobraram dos pais. Então, em 2, o uso da vírgula está incorreto, pois separa o verbo de seu complemento, certinha também. Em algum momento, os filhos cobram dos pais. Em 3, o uso da vírgula é opcional? Não, aqui é obrigatório, então essa daqui está errada. Vírgula obrigatório com adjunta adverbial de curta extensão. Adjunta adverbial de curta extensão até 2 palavras. 3 ou mais, longa extensão. Então a 3 está errada. Em 4, o uso da vírgula está incorreto, pois separa o sujeito do predicado. Olha aqui nós começamos o predicado. Então, você observa que as birras, os gritos, os gestos agressivos, até aqui o emprego da vírgula está correto, porque aqui eu tenho elementos que exercem a mesma função sintática. Agora, o que são formas de crianças? Os gestos. Entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula. O emprego dessa vírgula está incorreto. Então, aqui está correta também a 4. O processo de mudança nos conceitos de família. O que é o processo de mudança nos conceitos de família? Aquele iniciado no século XVIII por Jean-Jacques Rousseau. Chegou ao século XX com a religião da maternidade. O uso da vírgula se deve à presença de um aposto, sim. Então, aqui está explicando o que é esse processo de mudança. Correto também a E. Assegurar que o desenvolvimento da tecnologia e da inteligência artificial seja plural e não excludente. Vamos marcar a alternativa correta em relação ao período acima. Olha aqui, este E é uma ideia de adição, não é isso? Se é adição, eu já tenho coordenação. Assegurar isso, pode substituir por isso, eu tenho oração subordinada substantiva. Então, eu já vi que ele é composto por subordinação e coordenação. Somente por coordenação, nada disso. Composto por 2 orações com só subordinação, não. Composto por 3 orações com coordenação e subordinação. O período apresenta uma coordenada assindética? Não. Se tem o E, então aqui nós já vimos. É composto por 3 orações com coordenação e subordinação, como aparece aqui. Considere o seguinte excerto do texto. Não fazia nada supor que a moléstia volvesse. A oração destacada tem valor de quê? Não fazia supor isso. Ele supunha o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu terei uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que vai ter esta função, o papel de um objeto direto.